Fala pessoal do MJ, que satisfação poder entrar na sua casa mais uma vez e poder dizer para você que o programa de hoje está extraordinário. Olha, tenho certeza que Deus vai falar muito forte ao seu coração, com testemunho, com cura, com tudo aquilo que Deus tem preparado para você. Olha só o que nós vamos viver hoje. Pessoal, nós estamos aqui no Ateliê do Cobra, é uma satisfação pra gente, o programa tá muito especial e nós, junto com vocês, vamos conhecer um pouquinho da história dele. Pessoal MJ, como vocês estão vendo aqui, temos a honra hoje de entrevistar o Eduardo Cobra, que, bom, e para mim dispensa comentários porque eu sou muito fã do trabalho. E muito obrigado por aceitar o convite, de abrir, né, o seu espaço pra gente aqui. Muito lindo. Podermos estar aqui junto com você, eu, Vitória. E acho que é um sonho a gente estar realizando aqui. Eu tô realizando. Pô, obrigado por terem vindo também. É uma satisfação poder receber vocês aqui para esse momento aí, compartilhar um pouquinho da minha trajetória com vocês. Bom, queria fazer a primeira pergunta para você. Vamos lá. Passa um pouquinho da sua história, não só na questão da arte, mas também na questão com Deus. Sabe, quando você aceitou Jesus e passou a caminhar com Ele e caminhando as duas coisas ao mesmo tempo, a sua vida profissional, a sua arte junto com Cristo. É um longo processo, né? É um longo processo. Eu sou um cara que acredito que a nossa conversão, ela se dá todos os dias, né? A gente sempre tem algo que vai na nossa caixinha lá de ferramenta e, pô, isso aqui tem que ser melhorado, isso aqui tem que ser... Temos que evoluir aqui, evoluir ali. E também não foi diferente na minha arte, né? Eu comecei como autodidata na periferia de São Paulo, né? Então, assim, a minha evolução, ela foi e é uma busca perpétua, né? Uma busca permanente, porque na arte, especificamente no segmento que eu atuo, que são imagens mais realistas, tridimensionais, com perspectiva em grandes dimensões, a busca, ela é incessante, né? Do aprendizado em relação à luz e sombra, como melhor eu posso aplicar a cor. Então, embora autodidata, eu costumo até falar para o meu filho, né? Esses dias ele chegou para mim e falou assim: pô, pai, mas você não estudou muito, tal, né? Porque como ele está estudando agora, né? Querendo sugerir que não fosse importante. Eu falei: não, peraí. Aconteceram fatos na minha vida, mas eu estudei sim até o 3º colegial, não tive a oportunidade de fazer uma faculdade, mas você vai estudar sim, vai se dedicar, porque é importante. Ele também quer ser artista, né? Tomara a Deus que siga esse caminho, mas então dentro desse caminho da arte de rua, eu tô falando de 1987, tá? Eu tinha ali uns 12 anos e eu era o mascote ali da turma e a gente saía totalmente de forma ilegal, né? Então, eu tive uma vida boa em relação aos exemplos que eu tive do meu pai, da minha mãe e tal, mas uma vida de bastante dificuldade também, na periferia, né? Aquela escassez geral, né, que aconteceu comigo há 30 e poucos anos atrás, mas a gente vê até hoje que não mudou muito, né, em muitos aspectos. Então, eu era aquele menino que queria me expressar ali, mas com poucas possibilidades, né, e eu fui para um caminho complicado, né, um caminho difícil, das ruas ali, da pichação, de fazer pinturas na cidade toda. Fui detido fazendo isso. Então, um caminho difícil, vendo muita coisa relacionada à violência, agressão, racismo, sabe? As ruas, elas... Ainda bem que eu passei por tudo isso, me deu um alicerce, né, de aprendizado, mas dizer para você que eu recomendo, não recomendo não, que foi fácil também não foi. Foi um caminho difícil, árduo, né, e eu não tinha, assim, o meu pai, uma pessoa muito simples, né, muito simples, estudou até 5ª série, trabalhava com reforma de imóveis e tal.
A minha mãe também, bem simples ali, né? E assim, eu era um cara meio, não vou dizer rebelde, não era rebelde, mas eu gostava da rua. Então, a rua pra mim era o meu interesse, tudo que tava lá, andava de carrinho de rolemã, jogava bola, pipa, pichação, hip hop, break, tudo que tava na rua pra mim era o que eu queria. Não chamar isso pra você. Que me chamava a atenção, né? Desde menino, assim, sabe quando eu falei, eu gosto disso. Eu me atraía demais por esse universo da rua. E aí meus pais, obviamente, não tinham contato com esse universo, não sabiam do significado de nada disso, né? O meu pai e a minha mãe também não eram ligados à igreja de forma nenhuma, né? Familiares da parte da minha mãe e da parte do meu pai eram ligadas a outras religiões. Então, eu não tive muito esse exemplo dentro da minha casa, né? Deus, alguma coisa nesse sentido, Jesus, nada. Eu não tinha mesmo. E meu aprendizado foi tomando porrada na rua mesmo. Foi na dificuldade da rua, né? E, obviamente, como qualquer menino curioso, né? Não por mal, sabe? Mas curiosidade, me envolvi com bebida. Isso aí permeou a minha vida durante muitos anos, assim. Foi um pesadelo, porque eu bati carro por causa disso. Caramba. Tive vários problemas dentro da minha casa por causa disso. Nas minhas relações foram super perturbadas também por causa de mim, né? Porque eu era um cara que eu não tinha uma direção. Eu vivia de acordo com o que o vento soprava. Eu não tinha algo em que me apegar. Eu não tinha valores nesse sentido, sabe? Eu nunca fui envolvido com crime, nunca roubei nada de ninguém, envolvido com droga, com essas coisas. Mas eu era um cara que estava aí para o que der e vier, no sentido da vida louca de estar na rua mesmo, né? Exatamente. Né? E eu não tinha essa referência. E eu estava muito carente, realmente, de encontrar um caminho que eu falasse, por esse caminho eu mudo a direção, eu mudo a minha vida, mas eu preciso encontrar algo que eu realmente acredite, sabe? Eu não quero saber de conversa, eu sou um cara muito lógico, sim, né? Então eu precisava encontrar alguma coisa que eu visse verdade naquilo. Não só uma filosofia. Mas... Não uma filosofia que me fizesse respirar melhor ou me fizesse sentir bem naquela hora. Eu não queria nada disso. Eu queria algo que realmente eu pudesse entregar a minha vida nesse caminho. E foi aí que, depois de passar por muitas questões, né, que eu estou tentando resumir aqui, mas é muito amplo tudo isso, mas eu entrei numa crise de depressão, né? Cheguei a pesar 60 quilos, assim, fiquei muito debilitado, muito doente. Por quê? Porque quando eu tinha uns 17 anos, eu namorava, né? E a minha namorada começou a ficar muito tempo na minha casa, meus pais estavam incomodados com aquilo. Eu também era um cara que, meu trabalho era, o que eu queria era ficar na rua pintando, e incomodava muito meus pais, aquela instabilidade. Apesar de ter conseguido alguns trabalhos depois, em agência bancária, mas eu estava sempre na rua, chegava de madrugada e tudo mais. Então, meus pais gentilmente me convidaram para ir morar sozinho, né? Falaram, cara, você é um cara que... Você é um cara meio doidão. Diferente de nós aqui. Você é um cara meio doidão, tá trazendo uns desequilíbrios aqui. Eu pintava a minha casa toda, tal. Então, assim, o que eu tava falando não era por maldade. Hoje eles ficariam felizes, né? Ficariam, meu pai teve a oportunidade de ver essa minha trajetória e passar de um momento em que eles eram totalmente contrários, né? Meu pai, ele queria que eu seguisse um outro caminho, tivesse uma profissão convencional. E, dava 7 horas da manhã, 6 horas da manhã, meu pai tava chutando a porta do meu quarto, vai trabalhar, vagabundo e assim... Não, meu pai super gente boa. Não, eu admiro ele, mas eu tô falando que era uma situação que ele queria o meu bem. Sim. Ele queria o meu bem. Despertar de alguma maneira. Né? Exatamente. Queria que eu fizesse... Imagina, né? Pô, meu pai descobriu esse meu envolvimento na rua com polícia, ligando lá e tendo que ir em delegacia. E é um negócio delicado. Hoje eu sou pai e eu entendo esse movimento, sim, né? O quão difícil foi para ele
me ver naquela situação, né? E eu entendo também hoje, sendo pai, como Deus também me via naquela situação, né? Então, como Deus tinha um caminho para mim, tinha algo melhor para mim ali, né? Mas eu estava rebelde, estava ali numa situação que eu também não queria ouvir, não queria saber, não queria mudar meus hábitos, né? E foi aí que, por conta realmente da enfermidade, de ter ficado muito doente, e aí eu tive essa questão de familiares, tanto do meu pai, tanto da minha mãe, sem citar aqui, mas me levarem para outras religiões, e eu participar de várias sessões, de muitas questões ali, né? Mas eu não saía daquela situação que eu estava, né? Eu não saía. Se prendendo mais. Eu não saía, eu estava realmente num ciclo delicado para mim. Então, assim, para mim não funcionou, para mim não dava certo. E eu cheguei num ponto da depressão que o médico queria me internar. Caramba. Falou, cheguei um dia na clínica, eu tomava, já falei algumas vezes, mas Sim. Quem não me conhece aqui, eu tomava 12 comprimidos de tarja preta por dia, eu tava assim, estado psicótico, eu tava alucinado, eu nunca fui viciado em droga, mas eu fiquei viciado nos remédios, né? Eu tinha que andar segurando aquele remédio, eu tava muito mal. E aí um dia o médico falou, olha, tu tem que te internar, deu o cartão do cara e tal, e nesse dia, eu tava num estado realmente deplorável, vamos dizer assim, né? E eu não fui nessa clínica que ele indicou, mas um tio que eu tenho, que pertence a uma denominação X, ele me convidou para ir e ele falou, cara, vamos comigo no culto, tal. Ele se esforçando demais, ele morava no interior, em Bauru, né? Então ele veio em São Paulo uma vez, sabendo do estado que eu tava, e até então eu não tinha ido à igreja alguma, né? Vamos lá, dá uma oportunidade, não tem nada a perder, ouve pelo menos para ver se de alguma forma você se conecta e tal. E aí eu, quer saber, cara, vamos lá, vai. Vamos lá, já tô aqui mesmo, beleza. Aí eu fui naquele estado, né? E várias questões que já estavam acontecendo na minha vida, até espirituais também, de tudo. Eu tava assim no fundo do poço, literalmente. E foi aí que nesse primeiro dia que eu coloquei o pé nessa igreja, que eu me sentei lá no banquinho e tal, a pregação falou totalmente comigo sobre todos os problemas que estavam acontecendo comigo, da enfermidade, da depressão, de tudo que estava acontecendo. E eu senti que Deus falou comigo ali naquele dia, fortemente. E por mais que eu estava envolvido ainda com bebida, eu estava ainda naquele caminho, eu senti ali. E eu falei, aconteça o que for, eu vou continuar frequentando e ouvindo a palavra. E depois desse dia, que foi há 20 e poucos anos atrás, eu nunca mais deixei de ir na igreja. Mas como eu falei, como eu estava envolvido nesse movimento todo, estava trazendo uma carga já de muitos e muitos anos, espiritual, né, física ali, eu não consegui logo de cara colocar em prática tudo aquilo que eu estava ouvindo, mas a palavra sempre me confortou, né? Então eu ia ali e eu ouvia ali a palavra e eu sentia, eu falava, cara, eu não tenho onde encontrar esse tipo de mensagem, porque amigo nenhum podia me trazer uma mensagem dessa, psicólogo nenhum, respeito os psicólogos, né? Mas eu estou dizendo que realmente eu também fiquei um tempo com psicólogo, mas infelizmente não deu certo para mim, né? E para mim não dava certo eu só falar dos meus problemas. Eu queria alguém que me desse uma solução, né? Resolvesse. Tipo assim, você está com esse problema aqui, faz isso, faz aquilo. E eu encontrei isso na palavra de Deus, no Evangelho, eu encontrei isso. E foi aí que eu comecei a colocar na balança esse confronto. E foi bom para mim o confronto, né? Então, através do Evangelho, eu aprendi a viver de forma correta. Aprendi qual deveria ser a minha conduta diante do mundo, diante de quem eu sou. Descobri quem eu era também diante de tudo isso que eu vivi, né? Então, foi assim, muito libertador. Mas eu confesso que eu fui por interesse, né? Qual era o interesse? Ser curado, né? E eu não fui curado naquele momento. Eu fiquei anos na igreja e eu não fui curado. E eu sempre questionava isso e eu estava em busca disso. Mas hoje eu entendo que provavelmente se eu tivesse sido curado ali,
eu não sei se eu continuaria seguindo. Eu não sei se eu estava pronto. Eu não sei se eu conhecia realmente Jesus a ponto de falar, independente de eu ser curado ou não, eu vou continuar te seguindo. Independente. Então eu não estava pronto para isso. Então, para mim, aquilo ali era um alívio, né? Eu nunca fui totalmente curado ali, pelo menos naquele momento, né? Mas eu continuava seguindo e sempre parece que Deus me dava uma exato. Para eu acreditar, me dava uma evidência, me dava alguma coisa e aquilo foi, sabe, foi crescendo cada vez mais em mim, no meu coração, até chegar um ponto que eu tomei uma decisão e a decisão foi, independentemente se eu vou ser curado ou não, eu vou seguir esse caminho, porque agora eu tô aqui, porque eu sei que é a verdade e é a melhor coisa que eu já fiz na minha vida. E é o melhor lugar que eu já encontrei, foi na presença de Deus. E eu nunca tinha visto nada parecido, nunca tinha me sentido tão bem. E foi aí realmente que eu tomei essa decisão. E o que eu percebi? Essa depressão que eu coloquei, até hoje eu tenho ainda alguns problemas de saúde, mas essa depressão que eu tinha, ela foi totalmente curada. Totalmente curada. Mas ela não foi curada com uma imposição de mãos ou alguém que chegou para mim e fez uma revelação. Não. Ela foi curada no processo, entendeu? Valorizando o processo. No processo. Então, qual é o processo? A minha mudança de hábito, conforme eu fui entendendo todos os pontos que eu tinha que corrigir na minha vida, como que eu tinha que ser com a minha família, como que eu tinha que lidar com a minha esposa, como que eu tinha... Eu era um vida louca, eu não sabia essas coisas, entende? E aí, conforme eu fui colocando a minha vida nos eixos, eu fui sendo curado. Até que chegou o ponto que eu fui completamente curado da depressão. Pessoal, o programa tá muito bom, mas agora nós vamos ficar com o intervalo e já nós voltamos. Eu tô aqui só observando e recebendo, porque, cara, é muito bom a gente ver muito do que Deus ele é capaz de fazer, te alcançar, como você falou, de uma vida em que você viveu basicamente buscando encontrar algo, tendo conexão com o hip hop, tendo conexão com a arte, tendo conexão com tudo que estava acontecendo ali no seu convívio, para lá na frente, depois de um grande problema, ter um encontro com o Senhor. E eu acho que, desculpa te cortar, não, essa lucidez que você falou, eu poderia ter recebido a cura no começo, mas eu entendi que Deus queria me tratar antes de me curar. É verdade. Às vezes a gente está tão acostumado a só pedir a cura que a gente esquece do tratamento do Senhor, aquilo que Deus ele quer tratar na gente, aquilo que Deus ele quer falar ao nosso coração. Sim, sem dúvida. E com certeza eu percebo nesse processo que, independentemente, sabe, de coisas que as pessoas buscam na igreja relacionadas à cura ou a questões materiais, a presença de Deus vale mais do que tudo isso, né? A paz que excede todo entendimento, né? Que a partir desse ponto eu comecei a ter dentro da minha casa, do meu lar, da minha vida, né? E a partir desse momento, teve uma mudança drástica em várias questões da minha vida, até mesmo na minha arte. Então, eu comecei a entender a responsabilidade que eu tenho diante do dom que Deus me deu, diante do talento que Deus me deu, sabe? Eu não posso simplesmente utilizar algo tão rico, né, que hoje eu entendo. E você vê que a obra de Deus na minha vida, na vida de todos nós, né? Mas eu vejo desde o começo. Então, quando eu estava lá na periferia, passando dificuldade, não tendo grana para comprar tinta, ali eu também estava sendo forjado. Então, isso também faz parte do processo. E talvez eu não estaria onde eu estou hoje, na posição em que eu pude alcançar,
se eu não tivesse passado por esse processo. Então ele serviu como base, como estrutura, como aprendizado. Então Deus estava me lapidando ali também, né? Nessa parte profissional e depois na parte de família, em todos os aspectos da minha vida, eu precisei ser tratado, né? Porque assim, eu tinha todas as oportunidades e possibilidades de ir pelo caminho errado. Na verdade, isso foi o que foi apresentado para mim o tempo todo na minha vida. Sim. Né? Então, a renúncia, ela também faz parte desse processo, né? Então, tem que entender que não dá para ter bola dividida, né? E também não dá para você achar que é normal participar de dois caminhos completamente opostos, né? Porque o caminho que o mundo oferecia para mim é totalmente oposto do que Deus oferece para mim hoje, né? Hoje eu tenho segurança no que eu estou fazendo, eu tenho um caminho claro, eu tenho uma direção nítida, né? E a partir dessa responsabilidade que eu falei, eu mudei as conexões que eu faço com a minha arte. Então, por exemplo, tinha uma marca de bebida muito grande. Eu não vou citar o nome aqui para não ser processado. Não, para não ser processado. Mas tudo bem. Tem uma marca de bebida internacional, né? É um whisky. Ele está no mundo todo. E essa marca fez colaborações com grandes artistas da história da arte. Grandes, assim, do passado. Eles faziam os rótulos ali e tal, umas garrafas premium, embalagem. E isso, quando essa marca chamava um artista, é um sinal de prestígio gigante na carreira do artista, né? E eu via isso, eu falava, cara, que sonho um dia tá ali nessa marca, né? Se um dia eu tivesse essa oportunidade, seria o ápice, porque a partir daí, portas vão se abrir no mundo inteiro, porque essa marca, ela divulgaria o trabalho no mundo inteiro e pelo currículo que ela já tem com outros artistas, né? E eu tinha esse sonho. E um dia, a gente recebeu um e-mail justamente dessa marca, né? Na época, eu tinha parado de beber recentemente, eu não estava tão convicto, mas eu tinha parado. Estava no processo, mas eu tinha parado, né? E aí eles me procuraram e vieram com a proposta. Lá de Londres. Ó, a gente quer fazer a campanha global com você, da marca mundial, assim como o artista tal fez, né? Falei, cara, beleza, né? O lugar que eu queria, né? Falei, beleza. Eu fiquei um pouco perturbado com aquele convite, mas sabe quando você fica anos e anos esperando aquilo? Aconteceu aquilo. Falei, nossa, que coisa, eu almejei esse lugar e ele chegou para mim. Só que como eu já estava nesse processo, eu aceitei, mas fiquei um pouco perturbado. Depois eu formulei lá a proposta. Falei, cara, eu vou dar um jeito de... Eu não tô tão seguro, tava preocupado. Falei, deixa eu fazer o seguinte, eu vou cobrar muito mais caro do que eu já cobro, porque de repente eles desistem e eu fico de boa. Aí eu peguei, cobrei um valor altíssimo dos caras e no mesmo dia eles responderam, ó, tá aprovado aqui. Meu Deus! Eu falei, mano, agora eu vou ter que fazer. Tô dando um exemplo. Tô dando um exemplo assim só pra... Falei, mano, agora não vai ter jeito. Aí, beleza. Aí, uma outra igreja que eu estava frequentando ali, eu tinha um amigo que ele é artista também, que ele tem problema com alcoolismo, né? E ele havia sido internado umas 8 vezes já. Uau. E ele pinta, tal, super talentoso, mas tinha esse problema. Aí eu conversando com ele e tal, né? Na busca, falando sobre essa questão. Puta, eu fechei com essa marca, mas eu tô assim, assado, não tinha feito ainda arte. Aí, na conversa com ele, ele falou assim, cara, você pode até fechar com eles, mas um dia você vai passar na rua, na sarjeta, vai ter um pai de família jogado lá, com a sua garrafa, com o rótulo da sua bebida. Aí eu falei assim, puta... Aí, eu fiquei meio tocado com aquela história e eu sabia que era isso mesmo, né? Eu criei ali uma história para justificar, né? Eu já tinha fechado com eles, sim. Então seria difícil voltar atrás. Eles prepararam toda a campanha, uma agência enorme. Aí eu falei, olha, desculpa, eu não vou conseguir atendê-los, porque é muito importante o que vocês precisam. Eu tô com muita coisa,
e eu percebi que eu não vou conseguir atender na qualidade que vocês desejam, então eu vou ter que declinar, né? Aí ficaram bem bravos, né? E mais tarde retornaram a ligação e falaram assim, olha, não tem como você declinar, porque a gente já fez a campanha toda, a gente vai te dar o dobro do valor para você fazer. Já era muito acima. Já era, do que você ofereceram o dobro. E aí eu falei, olha, realmente eu tô convicto e não vou fazer por dinheiro nenhum. Então, isso foi um ponto libertador para mim, para eu saber o lugar que Deus me colocou, a responsabilidade que eu tenho, entendeu? E a mensagem que eu carrego através das minhas obras também, né? E a partir disso, várias outras coisas foram acontecendo dentro desses conceitos, né? E eu sempre colocando na medida de Deus e na balança de Deus para entender realmente que, assim, isso é algo que agrada a Deus? Então eu vou fazer. Isso é algo que desagrada a Deus? Então eu não vou fazer. Mas é $1 milhão, pode ser o valor que for, entendeu? E isso não só me fortaleceu, mas eu posso ter perdido um pouquinho ali, mas Deus abriu portas muito maiores, muito melhores, e que me traziam paz, né? Agora, essas portas não nos trazem paz. Sim. Imagina, até hoje eu estaria aqui perturbado. Sim. Vendo aquela visão que o seu amigo passou, né? E talvez eu não estivesse pronto para o que Deus ia derramar na minha vida a partir dessa decisão também, né? Então, as nossas decisões, elas abrem ou fecham portas, Sim. né? Ou é a prova. Enquanto você não for aprovado, você vai continuar repetindo aquele ciclo. Exatamente. Pessoal, nosso programa chegou ao fim e, cara, foi incrível, né, Vitória? Foi muito bom estar aqui, conhecer um pouquinho da história dele, ver tantas artes, foi incrível, mas chegou ao fim. Mas temos uma surpresa, a parte 2 do programa, semana que vem você não pode perder. Fica aí!